E aí galera, quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador para mais um vídeo de Avatar Legends de RPG. Hoje falando aqui sobre NPCs e grupos de NPCs. Para quem não sabe o que é um NPC, ele é um personagem não controlado pelos jogadores, praticamente. Ele é controlado pelo mestre, ok? Isso em RPG de mesa que eu tô explicando, né? E nesse RPG é bem interessante que a gente separa eles em categorias que nos ajudam demais a definir como eles são, como eles vão reagir em lutas, quanto ele tem de fadiga, por exemplo, quanto ele tem de condição, e torna a criação de ficha ainda mais fácil do que ela é, e utilizar elas em meio de combates ou em meio de outras situações também muito mais fácil. Então, nesse RPG a gente tem 3 categorias, sendo que a gente tem meio que uma categoria fantasma que é, por exemplo, vamos falar que você está andando na cidade e você conversou com alguém para perguntar onde que fica o estábulo. Aí você pergunta, ei, você pode me ajudar? Onde fica o estábulo? Ele vai falar tal lugar. Isso já é um NPC. O cara que respondeu já é um NPC. Porém, você como mestre não dá nome para ele, não faz ficha, nem nada do tipo. Ele é só um plano de fundo qualquer. Agora, quando um personagem ele é importante a ponto de você dar um nome para ele, aí ele muda. E aí ele entra na nossa primeira categoria, que é o NPC menor. Então, vamos falar que tem um guarda aqui do Reino do Fogo. Eu não preciso dar o nome dele de verdade, né? Eu posso falar, ele é o guarda do Reino do Fogo. Ele tem uma ficha, ele precisa lutar em determinados momentos. Então, tá aí. Ele já é um NPC menor, você nem precisa dar um nome pra ele se ele é o guarda do Reino do Fogo. Pronto, é isso. Do Reino do Fogo não, Nação do Fogo, lembrando disso, ok? Agora, se ele já é um pouco mais importante, por exemplo, vamos falar que ele é o general. Ele tá comandando todos aqueles dali. Aí ele já sobe de nível. Aí ele vira um NPC moderado. E aí você tem que dar uma frase simples para ele. Lembrando que o menor já tem uma ficha e o moderado tem uma ficha um pouco melhor. Mas já a gente fala com relação à ficha de como funciona, tá? Aí quando o NPC é moderado, aí você já tem que dar um papel maior para ele. Então você vai dar um nome, quem sabe um nome de verdade para ele e um nome de guerra para ele, por exemplo, ou algo do tipo, um nome que represente ele, tipo, o General Sangrento, algo do tipo. E aí já significa que ele vai ganhar umas coisas a mais na ficha e tal, ok? E por último, nós temos os NPCs principais, que normalmente vão entrar em combate com os seus jogadores. Eles provavelmente vão ser os vilões da temporada do seu RPG, do seu arco de RPG. E eles vão ser muito mais difíceis de derrotar. Mas vamos lá agora com relação à ficha deles. A ficha deles vai ser igual a de vocês. Eu até achei uma coisa ruim, mas quem sabe no livro final do Avatar Legends vai ter uma ficha separada para NPCs de cada categoria. Então uma ficha para NPC menor, uma ficha para NPC moderado e uma ficha para NPC principal. Porque ele não explica nada com relação às estatísticas e se tem diferença ou não, se tem diferença nas classes que eles possuem, se tem diferença nos movimentos iniciais dele, mas possivelmente tudo isso vai ser igual. Você vai fazer as estatísticas do mesmo jeito que cria uma ficha, vai fazer os movimentos do mesmo jeito e tudo do mesmo jeito. A única diferença é com relação ao equilíbrio, que vai ter algumas mudanças, e as fadigas e condições dele. Então, vamos falar aqui de cada um para ver como entende, como que funciona. Os NPCs menores, normalmente, vocês vão dar apenas 3 caixas de fadiga para eles, ok? Então vai ser muito mais fácil de derrotar esses NPCs e tal. E eles vão ter apenas uma condição. Então você pode escolher, esse NPC aqui ele só fica zangado. Se você obrigar ele a ativar uma condição, ele vai ficar zangado. Feito. E fora isso, não tem mais nenhuma condição. E você vai ter que escolher um princípio para ele, tá? Você pode escolher 2 princípios, ele pode ter um princípio apenas. Eu acho que isso fica muito com decisão do mestre e tal. E ele só tem. Os princípios dele só vão do 0 ao 1. Então pode ser do 0 ao mais 1. Ou se você quiser dar 2 princípios para ele, ele vai do 0 também ao menos 1. Então menos 1 a mais 1. Ok? E é isso, um NPC menor. Fora isso, você vai fazer igual faz uma ficha de personagem, caso você queira fazer igual uma ficha de personagem normal e não quiser dar algumas mudanças e tal. Depois nós temos o NPC moderado, e a diferença dele é que você vai dar
mais fadigas para ele, porque ele já vai ter 5 fadigas, porém apenas 3 condições. Então você pode escolher, ele tem zangado, medo e tolo, por exemplo, e ele tem 5 fadigas. Junto a isso, você também tem que escolher um princípio, que aí já vai vai até 2, né? Tanto para menos quanto para mais, caso você queira dar 2 princípios para ele. E por último, nos NPCs principais, nos NPCs maiores, tá? Existem esses 2 nomes para chamar dessa última categoria. Você já vai dar 10 fadigas para ele. Aí você fala, como assim 10 fadigas? Nem personagem tem 10 fadigas. E 5 condições, ok? É bem óbvio de se entender o porquê. NPCs principais normalmente vão lutar contra todo o grupo de jogadores que você possui. Então, normalmente, seu grupo de jogadores vai ser, por exemplo, 3 pessoas, 4 pessoas, quem sabe às vezes 5. Então, se eles tiverem exatamente o mesmo nível de fadigas dos seus jogadores, eles não vão ser um desafio. Eles vão ser facilmente derrotados e não vão durar nada na luta. Então, por exemplo, vamos falar aí, um dobrador de ar. Na equipe de vocês tem um dobrador de água, um dobrador de terra e um cara que usa armas, que seria igualitário ao Sokka, né? Vindo nessa teoria de equipe. Se ele tiver apenas 5 fadigas e ele tiver que derrotar todos vocês 4, ele praticamente vai ter que causar 20 de fadigas em vocês, sendo que ele só tem 5. Eu sei que não necessariamente ele precisa derrotar obrigatoriamente, mas ele tem que dar trabalho. E ele não daria trabalho só com 5 caixas de fadiga, por isso que o jogo dá 10 para NPCs principais, ok? E esses NPCs eles vão ter um princípio ou 2, dependendo do mestre, que vai até o 3, né? Então funciona igual os princípios dos jogadores também. Mas agora, uma coisa importante que eu também tenho que falar é sobre grupos de NPC. Isso praticamente funciona para quando você tiver muitos NPCs menores em um local. A gente não faz isso para NPCs principais ou moderados, ok? Mas, por exemplo, vamos falar que vocês entraram no local da Nação do Fogo, ainda na época das Guerras dos 100 Anos, e vocês viram 5 guardas num local. Em vez do mestre considerar esses 5 guardas, que são NPCs menores, 5 personagens diferentes, que vão ter 5 abordagens durante um combate, é melhor ele fazer o quê? Ele soma eles em um só grupo de NPC, fazendo com que assim você não precise jogar diversas testes desnecessários. Então você considera ele um grupo. Então tem um grupo de 5 pessoas. Não considere cada um como um individual. Eles são um grupo único e sólido que vão atacar apenas uma vez por troca de combate e vão escolher suas abordagens. A diferença é que por eles serem um grupo, no exemplo de 5 a 10 NPCs, eles vão escolher uma técnica adicional. Então se eles tirarem mais 10 no teste de abordagem deles, eles vão escolher todas as 3 técnicas da abordagem que ele quis usar. Então é dessa forma que vai acontecer. Ele vai escolher 3 técnicas, né? Eu falei todas as 3, mas depende, ele pode ter técnicas de combate especial, né? Mas, então, a gente faz isso com NPCs com mais pessoas. Então, se você tem 10 a 20 NPCs menores reunidos, eles vão ser um único grupo, porém, eles vão escolher 2 técnicas adicionais. Então, mesmo se ele tirar um 7 e um 9, ele já vai pegar 3 técnicas. Entendido? E por último, nós temos mais de 21 NPCs. Então, não importa se é 21, se é 50 e tal. Eles vão ter 11 caixas de fadiga. Então eles vão ter um update. Eles vão ser praticamente mais fortes, entre aspas, né? Do que um NPC principal, no caso. E eles vão ter 6 condições. Ok? Então eles vão ter vão ter a mesma quantidade de condições do que um personagem normal. Então, eles vão ter 3 técnicas adicionais. Aí você fala, nossa, estranho. Porque significa que mesmo que eles falhem, eles escolhem 3 técnicas contra nós. Mesmo se eles falhem no teste. É o que eu entendi mesmo que eles falham, tá? Bom, mas eu vou explicar para vocês, jogadores e mestres, que essa quantidade de personagens de 11 a 20, de 21 a mais, eles são pouco utilizados. E você não deve utilizar ele se você quiser que seu grupo derrote
o oponente, porque provavelmente ele não vai derrotar. A não ser ali o 10-20, né? Porque eles só vão jogar uma vez por troca e tal, por troca de combate. E por mais que eles tenham 2 técnicas adicionais, então caso eles falhem, eles usam 2. Mesmo assim, por exemplo, se você tem 4 NPCs, eles vão tomar 4 porradas. Quer dizer, tem chance de tomar 4 porradas. Então, até que dá pra usar mais vezes. Mas 21 a mais ou mais, você só vai utilizar quando, tipo assim, vocês entraram no local, vocês fizeram coisas que não deveriam ter feito, vocês foram pegos, os guardas chegam, são diversos guardas, são, por exemplo, você pode falar, são 30 guardas, não tem pra que vocês lutarem, vocês vão ser presos e da prisão vocês dão uma forma de sair, né? Porque não dá pra derrotar com facilidade 21 soldados ou mais. Então não é incentivado que você, mestre, faça isso para os jogadores terem que lutar, tá? Normalmente vai ser feito para eles se entregarem. Então, acho que é isso, galera. Falei tudo sobre essa parte de NPCs de Avatar Legends, que é algo bem importante e mais cabeça para o mestre pensar. E lembrando que esse livro ainda está em Kickstarter, então ele não está completo, ele está um livro beta. Essa coisa de ficha de NPCs eu acho bem interessante eles trazerem na versão final do livro, mas ainda não existe, tá? Mas quem sabe aqui, quando eles terminarem o livro, eles façam, e aí eu trago aqui pra vocês essas fichas, pra vocês darem uma olhada. Mas, então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo meio longo, se inscreve aí no canal, dá um like, e aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu Nado, e fui.